Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muita alegria, quero cumprimentá-los e também aproveitar esse momento para fazer os meus agradecimentos ao tratamento que recebi nessa cidade abençoada pelo Senhor Jesus. Foram dias que aqui passamos em que pudemos sentir a presença de Deus, tanto nos cultos, quanto ao decorrer dos dias, pelo carinho, o afeto, a educação que os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus em Santa Cruz do Capibaribe têm. Quero agradecer a Deus uma vez mais por essa rica oportunidade. Diz-nos a palavra de Deus nesses versículos. Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu queria um grande coral repetindo comigo o versículo de número 3. 1, 2, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, bem forte agora, estejais vós também. Aleluia. Queridos irmãos, este livro de São João é um evangelho escrito de uma maneira muito carinhosa. Afinal de contas, João é conhecido como apóstolo do amor. Quando nós vemos Jesus dizendo estas palavras registradas por João, nós vemos a preocupação de Jesus com o bem-estar da igreja, tanto no sentido físico, quanto espiritual e emocional da sua igreja. Aliás, Jesus estava transmitindo aqui à sua igreja palavras de esperança e se comprometendo com ela, dizendo que ele virá outra vez para nos levar para ele mesmo. Eu me lembro em Mateus capítulo 16, no versículo 13 a seguir, quando Jesus quis saber o que os homens diziam dele, cada um começou a dizer uma coisa que os homens diziam de Jesus, mas Jesus não ficou muito satisfeito com as respostas. E então ele faz a seguinte pergunta e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus diz assim: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga comigo: sobre esta pedra, pode ser melhor, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, bem alto, não prevalecerão contra ela. Quem pode glorificar a Jesus por isso? Diga para a pessoa do lado: das portas do inferno não prevalece contra a igreja. Diga assim: você é a igreja. As portas do inferno não prevalecem também contra a tua casa. Você é a igreja. Já dá para dar glória a Jesus por isso, né? Porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus. Queridos irmãos, quando Jesus fala isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e Jesus diz que virá outra vez para buscar a sua igreja, eu entendo, amados irmãos,
que é uma promessa de Jesus que não deixará de ser cumprida. Mas eu estava pensando no tema, mais uma vez, escolhido para este quarto congresso da UMADESC, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, e comecei a ver que esta palavra, ela realmente, na época, dirigida à nação de Israel. Não é segredo para ninguém que Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Salvador, mas nós, os então chamado povo gentílico, o aceitamos e nos tornamos povo seu. Aleluia! Israel não quis, a gente quis. Glórias a Deus por isso. Acontece que no livro de Mateus, a palavra igreja é mencionada pela primeira vez. Jesus está fundando a sua igreja. Jesus está dando início à sua noiva aqui na terra, que em breve ele virá para buscá-la. Porém, queridos irmãos, nós vivemos dias em que pessoas estão sonhando com uma igreja perfeita. Qual é o pastor, qual é o presbítero, qual é o dirigente, qual é o pregador e cantor que não sonha com uma igreja perfeita? Como seria esta igreja perfeita, cantor Ivonaldo? Como seria essa igreja perfeita, senhores obreiros aqui de Santa Cruz do Capibaribe e amados servos de Deus que estão me ouvindo nessa noite? Eu tenho certeza que muitas pessoas procuram igrejas para se espelhar e dizer: aquela é uma igreja perfeita. E se eu, a grosso modo, fosse dar um exemplo, eu diria assim: a igreja de Santa Cruz do Capibaribe é uma igreja perfeita. Mas é claro que no cotidiano, eu entendo que a igreja de Santa Cruz deve ter muitas debilidades, como a igreja que eu dirijo em Curitiba também tem. Ninguém é perfeito, ninguém está totalmente preparado para dizer que é uma igreja, uma pessoa perfeita. O apóstolo Paulo vivia isso em Coríntios, uma igreja que tinha os 9 dons do Espírito, mas o apóstolo Paulo nunca teve tanto trabalho quanto teve na igreja de Corinto. E ele chegou a dizer assim: eu escrevo para vocês como a carnais. Por quê? As atitudes daquelas pessoas eram uma atitude de pessoas carnais, embora eram espirituais e tinham os dons do Espírito Santo. Eu entendo que então não existe aos olhos dos homens uma igreja perfeita. Ela está sendo aperfeiçoada gradativamente, dia após dia, até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus, em que ele vai arrebatar a igreja, e então as imperfeições desaparecerão de nós, porque nós seremos como Jesus também é. Aleluia. Mas se alguém pudesse dizer como é uma igreja perfeita, como ele queria, primeiro, as pessoas do mundo sonham com uma igreja perfeita. Primeiro, a igreja perfeita aos olhos de muitas pessoas é uma igreja que o aceite como ele é. É uma igreja que não precisa mudar de vida. Hoje por aí não é segredo para ninguém que existem igrejas que você não precisa mudar de vida. É o famoso evangelho desta nova geração: venha como está e fique como você quiser. Deus só quer o coração, você não precisa se sacrificar para servir a Deus. Quer dizer, uma igreja dos sonhos de muitas pessoas, uma igreja que o aceite como ele é. Há poucos tempos a revista Veja saiu na capa da revista em matéria especial que uma pessoa intitulava-se gay e era também evangélico. E as pessoas hoje aí no mundo acham normal uma coisa dessa, porque cada um quer defender a sua religião e dizer que também tem Deus na sua vida. A questão de dizer eu tenho Deus não é difícil, mas a questão mais difícil é dizer que Deus tem a minha vida, porque se Deus tem a sua vida e você tem Deus, meu querido irmão, você jamais vai viver uma vida de pecado. Sabe por quê? Você vai dizer como o apóstolo Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Também diz: já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado na cruz não pode descer da cruz, não é verdade? Pode vir o carnaval, pode vir a Copa do Mundo, pode vir os desfiles das escolas de samba e até das campeãs. Você está na cruz, você está firmado na rocha que é Jesus Cristo, e Satanás não pode dominar a sua vida. Será que você pode dizer amém por isso? Mas aos olhos de muita gente, querem uma igreja que o aceite como ele é,
uma igreja que as pessoas não precisam mudar de vida, uma igreja que prega uma mensagem de autoajuda, ou seja, mensagens a todo instante para levantar o teu moral. Não quer ninguém chorando, ninguém triste, ninguém cabisbaixo. A mensagem de autoajuda é que você pode, você vai conseguir, é porque você é um campeão, é porque só tem vitória para você. Mas o evangelho nem sempre é isso. O evangelho, uma maioria das vezes, é arrependei-vos e convertei-vos e crede no evangelho. O evangelho é ser de santo porque eu sou santo. O evangelho é sem santificação ninguém verá a Deus. O evangelho também é quem é santo se santifica mais, e quem está sujo está mais, se suje mais, porque próximo está o tempo. Uma igreja perfeita é a igreja que está lavada no precioso sangue de Jesus Cristo e tem azeite do Espírito sobre a sua cabeça. Faça assim em cima da sua cabeça, ó. Diga: Deus, eu quero que o Senhor derrame azeite sobre a minha cabeça. Então vamos ver se Ele está derramando azeite na tua cabeça. Aleluia. Mas as pessoas querem uma igreja perfeita que prega uma mensagem de autoajuda. Esta igreja é a igreja do sonho de muitas pessoas. A igreja do sonho de muitas pessoas, ela não prega arrebatamento e nem prega mensagem de fogo, porque fogo queima, fogo combate pecado, fogo combate adultério, homossexualismo, fogo combate toda sorte de desgraça que o inferno quer nesses últimos dias trazer para dentro da igreja, tentando confundir a cabeça das pessoas. Eu não acredito numa igreja que diz que é perfeita e que as pessoas querem fazer uso de álcool, querem viver a vida de adultério, de crimes, de roubos, de raiva, de corrupção, de assassinato, de homossexualismo, suicídios, de síndromes e depressões, estupros, mentiras, injustiças, violências, guerras e terrorismos e até pedofilia. Eu creio numa igreja que é na verdade falha, de pessoas faltosas, mas que está caminhando para o caminho da santificação, servindo ao Senhor com alegria, e que a sua consciência está totalmente viva. E quando esse crente comete algo que é errado e que ele sabe que ofendeu a santidade de Deus, ele precisa dobrar os joelhos e dizer: Deus, perdoe os meus pecados e lave-me no teu sangue. Eu sei que você não é perfeito, eu sei que você também errou, eu sei que você pecou, mas não se desespere. O sangue de Jesus Cristo está aqui nessa noite para purificar a sua vida dos seus pecados. Diga: Jesus, diga: Jesus, passe sobre mim o teu sangue. Isso é forte. O sangue de Jesus é forte. Uma vez o irmão foi expulsar um demônio e o demônio encheu ele de acusação. Aí ele saiu tão triste e orou no meio da rua e disse: Deus, eu fui envergonhado pelo inimigo. Ele jogou todos os meus pecados na minha cara. Aí Deus disse: volta lá e diga para ele que o meu sangue já te purificou. Quando ele voltou lá, o demônio olhou e disse assim: apanhou, é? Saiu lá fora e apanhou? E ele disse: não, não apanhei não. E o diabo disse: mas você está todo ensanguentado. É por isso que eu voltei aqui. Eu voltei porque Jesus disse que eu errei mesmo, mas o sangue dele me purifica de todo o pecado. Levante a sua mão, abra a sua boca, exalte o nome de Jesus, porque o sangue do Senhor purifica a sua vida. Quem crê nisso, glorifique e exalte o nome do Senhor. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem tem língua, fale língua. E quem não tem, abra a boca para receber graça de Deus nessa noite e sair daqui cheio da presença do Espírito de Deus. Essa igreja do sonho de muitas pessoas é uma igreja que canta-se muito. São horas e horas e horas de louvor e 15 minutos para a palavra de Deus. Não é o nosso caso aqui, mas existem muitos lugares por aí que a palavra já não tem mais o tempo necessário. Por quê? É tanto, meus irmãos, é tanto show evangélico que os crentes agora têm que pagar para ir ver as pessoas cantar. Dizem que estão diante do trono, mas eu nunca vi ninguém pagar para entrar diante do trono, mesmo porque o caminho já está aberto, o preço já foi pago. Eu nunca vi pessoa dizendo voz, que é uma voz de verdade, mas se você quiser entrar para cantar, você vai ter que pagar e entrar.
entrada. Eu acredito numa igreja, meus irmãos, que canta onde tiver, até no banheiro. A igreja de Jesus Cristo, os crentes começam a cantar, e não é assim mesmo. A glória de Deus não desce, não visita a gente lá dentro. Às vezes você está lavando louça, lavando roupa, aquele avental todo encebado, né, de roupa que você lavou, mas a glória de Deus desce, e você começa no mistério louvar e exaltar o nome de Jesus, porque você é a igreja de Deus. Aleluia. A igreja dos sonhos de muito precisa pregar pouco, porque se o pregador tiver muito tempo, vai falar coisa que eu não quero escutar. Se o pregador tiver muitos cultos de doutrina, vai ensinar coisas que eu não quero aprender. Porque eu não quero abrir mão da minha partidinha de sinuca, do meu joguinho de futebol. Eu não quero abrir mão da minha rodinha de cerveja. Eu gosto de um forró aí de Luiz Gonzaga. E se eu começar a frequentar culto de ensino da palavra de instrução, eu vou ter que abrir mão de todas essas coisas. Meu irmão, não é que você vai ter que abrir mão de todas essas coisas por causa do culto de instrução. Mas se você quiser entrar no céu, você vai ter que abrir mão dessas coisas mesmo. Porque no céu, meus irmãos, só entra crente lavado e cheio do Espírito de Deus. Diga para a pessoa do lado, viu? No céu, diga alto, no céu só entra gente santa. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem tem língua, fale língua. E quem não tem, pastor, faz assim com o dedinho, dê um sinal. É só o que Deus quer. Levante a sua mão, é só um sinal que Deus quer, para Deus derramar azeite sobre a sua cabeça. A igreja dos sonhos dos homens tem que ter estrelas. Estrelas. Estrelas e mais estrelas. Aí nós não valorizamos os nossos irmãos de dentro da igreja. Aí o camarada aparece num programa de televisão, cantando música do mundo. Aí o mundo não abraça ele, ele não fica famoso. Aí ele olha para os crentes assim: eu vou no mercado gospel, porque é um mercado em ascensão. E aí vem para as nossas igrejas, e graças a Deus aqui no Paraná não é assim também, mas muitos lugares tem pessoas que não têm mensagens, tem cantores que não têm unção, não têm inspiração divina, e muita gente não vê a hora de alguém que estava na telinha vir parar na igreja dele, para dar uma oportunidade no púlpito da igreja, para agregar multidões. Mas eu louvo a Deus porque aqui mesmo não tem estrela. Quem sou eu, meu irmão? Eu estava sentado olhando essa multidão e dizendo: Deus, eu não sou ninguém, eu não sou nada, e o Senhor me trouxe aqui para falar para uma multidão dessa todas essas noites. Cada vez que eu entro dentro do avião, esses tempos eu fui pregar no Acre, eu não tinha R$1 sequer no bolso, e disse: Deus, eu estou aqui a 12.000 metros de altura, não tenho R$1 no bolso. E Deus disse: é por isso que fui eu que estou te trazendo, que se você tivesse dinheiro, você ia falar que você que comprou a passagem, mas quando eu quero exaltar alguém, sou eu que faço, sou eu que opero, sou eu que realizo. Diga bem alto para Satanás escutar: a estrela desse congresso chama Jesus de Nazaré. E quem pode adorar o nome de Jesus? Quem pode? 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 Adore, adore, adore. Abre essa boca, crente. Hoje é o último dia da festa. Levante essa mão perfeita, mocidade. Abra essa boca e adore, exalte, glorifica, receba a presença de Jesus. Na igreja dos sonhos dos homens, as pessoas podem ofertar quando querem. Na igreja dos sonhos dos homens, as pessoas podem andar do jeito que querem. A igreja dos sonhos dos homens, as pessoas não querem ouvir falar de morte. Na igreja dos sonhos dos homens, não se prega mais sobre santificação. A igreja dos sonhos dos homens não manda mais se preparar para encontrar com o Senhor teu Deus. A igreja dos sonhos dos homens não diz mais que Jesus Cristo vai voltar. Mas na igreja dos sonhos de Deus, a gente prega: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus.
Quem quer se preparar aqui? Quem quer se preparar? Quem quer se preparar? Quem quer se preparar? Abra a boca, adora. Preparação é agora, irmão. Você não sabe o que você vai ter de amanhã em diante pela frente. Você não sabe nem se vai acordar o dia de amanhã. Você não sabe nem se vai chegar na tua casa nessa noite. Mas prepara-te, prepara-te, acorda-te, prepara-te, prepara-te. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem ou não vem? Diga comigo, queira os demônios ou não? Não, diga alto, queira os demônios ou não? Jesus vem me buscar. Queira o prefeito de Santa Cruz ou não? Meu fabrico vai ficar vazio, porque Jesus vem me buscar. Diga assim, queira o presidente Lula ou não? Jesus vem me buscar. Diga assim, queira Barack Obama ou não? Jesus vem me buscar. Eu sinto uma unção de Deus aqui nesse púlpito. Eu sinto um arrepio, e quando esse arrepio chega em mim, irmão, eu sei que é Ele, é Ele, é Ele. Se Ele está aqui, Ele está aí também. E se Ele está aí, alguma coisa vai acontecer na vida de pessoas. Por que é que nós estamos pregando sobre arrebatamento? Eu vou lhe explicar. Porque esta igreja não é a igreja dos sonhos dos homens. Esta igreja é a igreja dos sonhos de Deus. Não, eu vou repetir. Esta igreja é a igreja dos sonhos de Deus. Como é que é a igreja dos sonhos de Deus, pastor? É a igreja que prega arrebatamento da igreja. A igreja dos sonhos de Deus, ela prega que crente tem que se santificar. A igreja dos sonhos de Deus, ela prega que é bem-aventurado aqueles que choram. Tem igrejas por aí que diz que se você for pobre, você está debaixo de maldição. Porque o evangelho para eles é só riqueza. Coitadinho do crente que para ser feliz precisa andar de carro 0 quilômetro. Coitadinho do crente que para ser feliz precisa ser dono do seu próprio negócio. Coitadinho do crente que para dar glória a Deus tem que estar com o bolso cheio de notinha verde com desenho de garopa. Coitadinho do crente que para poder vir na igreja tem que vir com um carro com ar-condicionado ligado. Meu irmão, é melhor vir montado num jegue para um congresso como esse, ou de bicicleta, ou de sapato furado, mas com a presença de Deus, do que vir de carrão de ar-condicionado gelado, mais gelado do que o ar-condicionado. Aí o cantor canta, o pregador prega e ele não sente nada porque está gelado. Depende de coisas materiais para se alegrar. Mas veja essa pessoa aí do seu lado. Essa pessoa não tem carro, essa pessoa não tem uma casa, mas tem a presença, ela tem unção, ela tem autoridade, ela tem glória, ela tem poder de Deus. Levante a mão e eu quero ministrar sobre a tua vida agora. Segure a mão levantada. Segure a mão levantada. Receba uma carga de poder na sua vida agora. Eu quero que você receba unção para a cura divina. Porque aí do seu lado pode ter alguém que está enfermo, alguém que o médico já desenganou, alguém que o médico não consegue curar a enfermidade. Essa pessoa não dorme de noite. Essa pessoa sofre de câncer. Quem sabe sofre da coluna. Quem sofre até de HIV. Mas agora bota a mão com muito respeito no ombro dessa pessoa e diga: eu sou a igreja dos sonhos de Deus. E receba autoridade, receba poder, saúde, já. Bote a mão no ombro, bote a mão no ombro. E o poder que está na sua vida passa pela vida do irmão agora, passa pela vida da irmã agora. O poder que está na sua vida. Recebe, crente, recebe agora, recebe, vai, seja cheio, cheia. Aleluia! Essa é a noite da sua vitória.
É hoje, é hoje, é hoje, é agora, é já, é já, é já. Eu não estou brincando não, eu estou profetizando na sua vida que a sua hora já chegou. Vem uma onda mais forte do que essa, mais forte do que essa. Está chegando aí, está chegando aí. Sabe qual é? É a onda do Espírito, é a onda do poder, é a onda da unção. Seja cheia. Durante essa semana de folia, o Brasil parou para ver as escolas de samba, e as pessoas tiveram que se embebedar, tiveram que se drogar, tiveram que andar seminua na rua, e muitos voltaram derrotados. A sua escola não ganhou, tiveram notas pequenas, mas nós, pastor Amaro Berto, estamos aqui há quase uma semana, esse povo reunido, debaixo desse sol de 40 graus, Pernambuco é quente, mas mais quente é o sol que brilha no meio desta igreja. Aleluia. Recebe, vai, vai, vai. Hoje é o seu dia, hoje é noite de você se encher. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja viva. A igreja dos sonhos de Deus, os crentes falam a língua estranha. A igreja dos sonhos de Deus se combate o pecado. A igreja dos sonhos de Deus se tem esperança que Jesus vem buscar a sua igreja. Só para mim ver, quem tem essa esperança que Jesus vem mesmo? A igreja dos sonhos de Deus não tem fases. A igreja dos sonhos de Deus não é como o avivamento de Toronto. A igreja dos sonhos de Deus não é como o avivamento da Argentina ou da Colômbia, que se pregava o movimento de G12 para as pessoas sentirem libertação. A igreja dos sonhos de Deus, crente não tem que fazer regressão ou terapia espiritual. A igreja dos sonhos de Deus, pecador dobra o joelho e pede perdão e recebe perdão imediato da presença de Deus. A igreja dos sonhos de Deus, pecador ora e pede batiza e Jesus queima ele e ele fala línguas estranhas uma noite inteira. A igreja dos sonhos de Deus, segura aí o que eu vou te dizer. A igreja dos sonhos de Deus, ela não muda quando passa o tempo. A igreja dos sonhos de Deus, ela é a mesma. Porque antigamente o que, minha irmã? Ir lá Deus é do Ministério da Cultura e fica cuidando de museu? O dever da igreja ser mais cheia é hoje, é já, é agora. Antes eu profetizava, e agora? É agora, mas a igreja antigamente, não é não, irmã. É que antigamente a irmã lia a Bíblia. Antigamente a irmã ia para o ciclo de oração. Hoje a mulherada quer estar só na Rede Globo, né? A moçada só quer estar vendo coisas novas. Deixa eu ver o vídeo mais visto no YouTube esta semana. Dizer que a igreja antigamente era mais poderosa, negativo, né, Ronaldo? Né, pastor Amaro Berto? A igreja continua sendo poderosa, pastor. Não tem capeta que aguente um crente do século 21 cheio da presença do Espírito de Deus. Não tem. Já contei para vocês. Já contei. A cigana pegou minha mão e disse: moço bonito, deixa eu ler a mão. Pegou de surpresa. Eu disse: leia. Olhou e disse: você não tem futuro. Aí eu peguei e disse assim: deixa eu ler sua mão agora.
Você lê a mão? Eu disse, leio. Leio mão, pescoço, cabeça, leu tudo. Então leia. Aí eu peguei e li a mão dela e diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras e todo que ama e comete a mentira. Mas por que eu não pude ler a sua mão? Ela perguntou. Eu disse, você não leu minha mão porque futuro de crente não está na mão de crente. É por isso que eu quero que você levante a mão, porque o seu futuro está na mão de Deus. Levanta, 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 levanta. Levanta agora, recebe, recebe fogo, 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 fogo. Recebe, 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 recebe. Seja batizada, seja batizado. Recebe, recebe, recebe agora. Vai, 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 vai. Recebe fogo, recebe fogo, recebe. Aleluia. Quando eu falo da igreja primitiva, eu me lembro dela com muita alegria. E lembro que os nossos pais resistiram ao nosso adversário. Eu lembro sim que a igreja primitiva era feita de homens corajosos. Mas hoje também tem muita gente corajosa. A igreja dos sonhos de Deus não muda quando troca de pastor. A igreja dos sonhos de Deus não muda quando matam crentes. A igreja dos sonhos de Deus não muda quando vai numa cidade e que tem um grande centro de macumbaria e de feitiçaria. É nessa hora que ela se mostra mais igreja do que nunca. A igreja dos sonhos de Deus resiste o diabo. Diga comigo, a igreja dos sonhos de Deus, bem alto, resiste o diabo e resiste o pecado. Diga bem alto, se você quer ser igreja de Deus, bem agora, resista ao pecado. Resista o pecado. Mais uma vez, resista o pecado. Diga bem alto, resista ao diabo. Vamos fazer um negócio bonito aqui. Que tal todos nós pregar para essa mocidade ali? Diga assim, mocidade da Almadesc, resista ao pecado. Bem alto, resista o pecado. Resista ao diabo. E obedeça a palavra de Deus. Se eu fosse vocês agora, eu glorificava Jesus, sabia? Uma igreja inteira pregando para vocês: resista o pecado, resista o diabo e aceite a palavra de Deus. Amados irmãos, nossos pais, é bem verdade, resistiram o diabo muito mais do que hoje muitas pessoas querem resistir. Agora, quando eu falo de nossos pais, eu tenho que dar um ponto positivo para eles. Eles não eram seminaristas, não tinham grandes teólogos no meio da igreja. Nossos pais não eram pessoas importantes. Nossos pais não tinham acesso à Câmara de Deputados de Brasília. Nossos pais não tinham tanto acesso na sociedade, com tantos médicos e advogados que congregavam nas igrejas. Mas eles conheciam o Deus da igreja. Nossos pais
conheciam a Deus e se colocavam de pé e pregavam contra o pecado um evangelho de poder. O evangelho, meu irmão, não é aguinha com açúcar, não. Não é farinha de macaxeira, nem carne de sol para pernambucano mimado comer todo dia. Se não tiver macaxeira com farinha e carne de sol, eu fico bem surdo. Às vezes Deus vai te tratar com azeitona ainda, rapaz. Ou vai te tratar com abobrinha. Você vai lembrar do companheiro Ivonaldo e do pastor Marco Romano. 2 homens tratados com abobrinha e azeitona. Mas a azeitona e a abobrinha que vem da mão de Jeová é coisa boa. Nossos pais pregavam um evangelho de poder, resistiam o diabo debaixo da unção de Deus. E hoje eu estava pensando num livro que é muito famoso, que é o livro e a história do cavalo de Troia. Quem já ouviu a história do cavalo de Troia? Levante a mão. Cavalo de Troia. Quem mexe com computador sabe que tem um vírus intitulado Cavalo de Troia. E se você abrir o cavalo de Troia, ele acaba com os teus arquivos. Ele acaba com os programas que você tem. Ele extermina o teu computador. E eu me lembro da história de Troia, uma cidade milenar. Os gregos decidiram vencer Troia, mas fazia muito tempo que as pessoas queriam derrotar a cidade de Troia, mas não conseguia. Troia era forte, cercada por grandes muros, e um grande exército de homens corajosos morava do lado de dentro. Acontece que em 1300 anos antes de Cristo, Troia, que era murada e rodeada de um lado pelo mar Egeu, foi sitiada pelos gregos. Mas Troia resistiu durante 10 anos. Os gregos queriam entrar, mas Troia resistia. Os gregos queriam vencê-la, mas Troia não se entregava. Aí um homem de Troia roubou a mulher de um lado, do outro lado. Aí investiram mesmo, disse: vamos destruir Troia. E um dos estratagemas de Troia, chamado Odisseu, ele propôs e teve uma ideia dizendo assim: olha, é um costume nosso nas guerras, quando não se vence, deixar um presente e ir embora. Aí a gente fala que desistiu, que eles são vencedores, e vamos dar um presente para eles. Só que a gente faz que vai, mas não vai. Vamos fazer um cavalo bem grande de madeira, e alguns soldados entram dentro, e fica quietinho lá, deixa na porta da cidade de Troia. Quando eles acordar, a gente já foi embora. Fizemos que fomos, mas não fomos. E o cavalo fica na porta. De manhã o rei de Troia acordou, levantou, tinha um cavalo na porta da cidade de Troia. Olha, o nosso inimigo desistiu. Os gregos desistiram, fizeram uma festa em Troia. Foram lá olhar onde eles estavam acampados, os gregos, estava tudo deserto. Eles tinham ido embora. Então o rei de Troia mandou abrir os portões e colocar aquele cavalo do lado de dentro. Era um presente deixado, que significava: eu me rendo, eu desisto, eu peço trégua, eu não quero mais brigar contra vocês. E Páramo, que era o rei de Troia, já tinha vencido, escute bem, Troia tinha vencido os gregos nas armas de catapultas, jogavam pedras por cima do muro, mas Troia resistia. Eles tacavam fogo no portão, mas Troia resistia. Eles armavam ciladas, mas Troia resistia. Quanto mais eles investiam, mais Troia se fortalecia. Então eles deixaram o cavalo e fizeram de conta que tinham ido embora. Coitados, resistiram durante 10 anos. E quando viram o presente, não vigiaram. Fizeram o quê? Abriram o portão e colocaram o cavalo para o lado de dentro.
Naquele dia festejaram tanto, imagine 10 anos de guerra, a guerra tinha acabado. Festejaram tanto, beberam tanto, dançaram tanto, se embriagaram tanto, que ninguém tinha força de absolutamente nada, a não ser para dormir. E foram dormir, bêbados, embriagados. E quando eles dormiam, os gregos que estavam na barriga do cavalo, e eram poucos, hein? Abriram a porta, desceram no chão da cidade, abriram os portões da cidade, e o exército que estava escondido veio e entrou dentro da cidade. Sabe o que aconteceu? Não sobrou uma alma viva dentro daquela cidade. Diga bem alto: os gregos conquistaram Troia através de um presente que deixaram na porta da cidade deles. Diga para a pessoa do seu lado: prepara-te. Reforce a segurança da porta. Não deixe o cavalo de Troia entrar na sua vida. Diga assim, faça assim com a mão, faça assim, tranque a porta, faça assim, faça, não é, isso aí não é heresia, faça assim, ó. Diga assim: porta, eu te tranco em nome de Jesus. Querido irmão, hoje, fale a verdade, muita gente já parou a resistência contra o adversário das nossas almas. Durante 2000 anos, Satanás bateu na porta da nossa igreja, matou os nossos pastores, perseguiu os nossos crentes, levou mulheres para comerem os leões nas arenas romanas. Mas nossos pais trancaram a porta e Satanás não entrou. Ele fez de tudo, ele lutou, ele bateu, ele esbravejou. Lá em Curitiba, acabaram com muito culto nosso. Jogaram muita água com fezes humana em gente pregando na praça. Eu sou crente desde garoto. Meu pai e minha mãe não são evangélicos ainda, mas são muitos cristãos. Não se decidiram ainda nas nossas igrejas por Jesus, mas desde criança eu sou crente. E eu comecei a pregar desde cedo na praça. E eu tomei pontapé, tomei empurrão, safanão. Jogaram coisas em mim que eu não vou nem falar para você. E eu lembro dos nossos pais. Nossos pais não eram seminaristas. Nossos pais não eram teólogos. A gente não tinha assessoria jurídica na igreja para se defender. A gente não tinha departamentos de obras para construir os grandes templos, não é verdade? Não é verdade, pastor Amaro? A gente não tinha grandes cantores na nossa denominação e nem pregadores famosos, mas cada um que pegava o microfone e dizia assim: Jesus salva, os crentes eram salvos e batizados com o Espírito Santo. Mas hoje nós estamos cheios de poliglota, mas ninguém sente absolutamente mais nada em muitas igrejas por aí. Mas fecha a porta, deixa Jesus do lado de dentro, para ser a igreja dos sonhos de Deus. Em nome do avanço, nós, os crentes, estamos parando a resistência contra o inimigo. Durante 2000 anos, nossos pais resistiram o inimigo e o mundo. Durante 2000 anos, nossos pregadores pregaram contra o mundo e contra o pecado. E o inimigo trovejou na nossa porta, mas ele foi resistido. Sabe por quê? Porque as nossas igrejas estão ungidas por Deus. Diga comigo: a nossa igreja está ungida por Deus. Nossos pais foram odiados, perseguidos, mortos, mas não negaram a Cristo. E o diabo fez de tudo para entrar aqui dentro das nossas igrejas. O diabo fez de tudo para entrar dentro da igreja. Só há um jeito de parar a igreja, sabe qual é? Entrando no meio dela.
Se ele entrar, ele joga um contra o outro. Ele joga fofoca no meio do povo. Ele faz o povo murmurar, nada tá bom para ninguém. Se o diabo entrar, ele cria inimizade. E os nossos pais e os pastores resistiram Satanás. E o que ele fez? Ele fez que foi embora e deixou um presente na porta da nossa igreja. Que presente é esse, pastor? Eu vou te dizer. A doutrina da prosperidade. Tem gente pregando que para ser salvo tem que ser rico. Para ser feliz tem que ter dinheiro. Tem que fazer um cruzeiro na época do carnaval para provar que Deus está com você. Meu filho, se Deus não deixou você ir num cruzeiro, é porque talvez aquele navio ia afundar com você lá dentro, rapaz. A doutrina da prosperidade está enchendo a cabeça de muita gente, porque às vezes o camarada que tem dinheiro paga um programa em rede nacional e fala contra a igreja, joga crente contra crente, irmão contra irmão, pessoa contra pessoa, vira uma salada, uma confusão na cabeça dos crentes. Vai ler a Bíblia, meu filho. Salmo 133 é assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Diga para a pessoa do lado: eu vou te amar, não vou falar de você até a volta de Jesus. Diga assim: eu estou me preparando para entrar no céu. Eu já tranquei a porta, não vou recolher um presente de grego que veio do inferno para dentro da nossa igreja. Na nossa igreja tem fogo, tem unção, tem poder de Deus. E se tem poder de Deus, abra a boca e glorifica. Satanás deixou um presente na igreja, lá na porta, que é o mundanismo. Hoje em muitos lugares a maçonaria quer entrar. Tem outros lugares que a política também já quer entrar. Eu dei graças a Deus quando o pastor falou que esse trabalho aqui é custeado pelas ofertas e dízimo dos irmãos, porque tem muito pastor em muitos estados do nosso Brasil que não tem mais moral de pregar se tiver políticos dentro da igreja, porque o dinheiro quer para ir para obras sociais, para posto de saúde, para creche, para orfanato, para asilo. Virou moeda de corrupção. É gente comprando gente, enfiando dinheiro na cueca e na meia, e pessoas que perderam a moral de pregar a palavra. Mas uma igreja que fechou a porta não precisa de política para crescer, precisa do poder de Deus. Aleluia! Feche os olhos e adora Jesus um pouquinho. Adore, 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 adore. Você é a igreja dos sonhos de Deus. Você é a igreja dos sonhos de Deus. Você é a igreja dos sonhos de Deus. O inimigo é especialista em roubar, meus irmãos. O inimigo é especialista em enganar a igreja do Senhor Jesus. Ele rouba a semente da palavra. Ele engana os crentes. Ele quer fazer os crentes de bobo, quer fazer os crentes brincar de cabra cega. Mas abre os olhos nessa noite e vê. Deus escolheu você. Adore, 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 adore. Eu sinto a resistência do inimigo das nossas almas, mas a vitória da igreja, a vitória da sua família, a vitória da sua casa, a vitória dos seus filhos, a vitória é sua. Recebe poder, recebe autoridade, recebe unção, recebe graça, ousadia, coragem.
de Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe. Continue resistindo o pecado e resistindo o diabo. Diga para a pessoa do lado: não deixe de resistir. Diga assim: não se entregue. Não diga que você não aguenta, porque você aguenta. Não diga que você não vai conseguir, porque você vai conseguir. Não diga que você vai ficar, porque você vai embora. Porque você vai embora. Você vai, você vai, você vai, você vai. Sabe por que eu estou insistindo? Eu vou concluir. O inimigo é especialista em roubar a semente da palavra. O que eu estou pregando hoje aqui é para você guardar no seu coração. Porque se Satanás roubar a palavra, ele vai te enganar. Ele roubou a palavra de Eva, enganou ela. Ele enganou Ananias e Safira. Ele enganou o filho pródigo. E ele vai enganar os insatisfeitos e os murmuradores. Satanás engana a gente insatisfeita e murmuradora. As vidas presas precisam ser resgatadas por pregadores que pregam debaixo da unção do Espírito de Deus. E você acha que é fácil falar o que Deus manda? É fácil, pastor Cleovânio, é fácil falar o que Deus manda? Tem preço, irmão, e o preço é alto. É muitos dias fechado dentro de um quarto. É muita madrugada buscando de Deus. Céu de bronze. E quando Deus dá, se diz: Senhor, essa não. Aí ele diz: é essa aí mesmo, e acabou. E se você não falar, morre. Ou não deixa você pregar mais. Ei, moço, você que está me escutando e quer ser um pregador da palavra, prega a palavra, viu? Porque entregador de flores, a floricultura está cheia. De pregador covarde, os púlpitos no Brasil estão cheios. De mercenários profissionais, artistas de púlpito, os púlpitos estão cheios. Já tem até gelo seco quando o pregador acaba de pregar, por uma cortina de fumaça vir na frente para ele sair de ré. Meu irmão, Deus não precisa de estrela para vir fazer discurso. Discurso os nossos políticos de Brasília fazem bem, mas Satanás deita e rola no meio deles. Deus precisa de pregadores que pregam a palavra de Deus como ela é. Diga para a pessoa do lado: essa pessoa pode ser você. Diga assim: está afim? Diga assim: está disposto? Diga: está disposto mesmo? Então se prepare. Diga: então se prepare, porque Deus está escolhendo muitos vasos nessa noite para serem pregadores e profetas. E quem crê glorifica, e quem crê adora, e quem crê recebe, e quem crê engrandeça.
vejo 2 fachos de fogo aqui, desse lado esquerdo aqui, irmão. Eu vejo 2 fachos que vêm do céu, aleluia. Urabacara, bandarabacara, mandarabacala, mandarabacala, bandaraia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O inimigo resiste os pregadores. O inimigo flagela os que não perdoam. O inimigo, ele flagela quem tem mania de grandeza. Mas graças a Deus, ele sempre perde. Ele quer construir torres no meio da igreja, mas Deus levanta altares, e é no altar que o fogo desce, é no altar que tem sacrifício, é no altar que tem pedra angular, é no altar que tem adoração, unção, presença de Deus. Levante um altar nessa hora, em nome de Jesus. Agora feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Ivonaldo, vem cá. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu quero que você levante um altar agora. Mesmo que ele seja piquititico, mesmo que ele seja pequenininho, eu quero que você levante um altar. Levante um altar, levante um altar, levante um altar, levante um altar. E o fogo vai descer sobre esse altar. O fogo vai descer, aliás, já está descendo. Já está descendo fogo sobre esse altar. Põe as pedras, põe as pedras, põe as pedras, põe as pedras. Mesmo sendo fraca, mesmo sendo fraco, mesmo sendo pequenininho, se achando inferior, mesmo achando que você não merece, levante um altar agora. Levante um altar agora. Levante um altar agora. E se eu sou homem de Deus, vai descer fogo no teu altar também. Não quero saber quem você é, não quero saber o que você fez, o que você está fazendo. Eu quero saber que se você levantar o altar, Deus vai mandar fogo nesse altar. Aleluia. Levantou? Levantou o altar, levantou o altar, levantou o altar, levantou, levantou. Olha o fogo chegando aí. Olha o fogo queimando aí, ó. Olha a língua estranha vindo na tua cabeça. Aleluia. Olha as línguas estranhas vindo na tua boca. Olha, que coisa linda. Que coisa linda. É fogo do céu. É fogo do céu. Solta o playback de Ronaldo, meu filho. Solta enquanto o fogo do Espírito desce sobre o altar desse povo de Deus. Aleluia! Se você tem promessa de Deus, pode se alegrar, porque Deus é fiel e o que Ele falou cumprirá. Se a prova for grande, vier a morrer, vai ter que ressuscitar. Para Deus cumprir com a promessa, pois Ele não falha, Ele é Jeová. Promessa de Deus é prego batido e ponta virada. Ele passa por cima de quem estiver na estrada, querendo a promessa atrapalhar. Promessa de fica Deus, de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. O que Ele assinou está decretado, e não há borracha que possa apagar. Promessa de Deus é decreto assinado. O que Ele assinou está decretado, e não há borracha que apaga, não. Se Deus prometeu que vai te levar para algum lugar, você irá. Se Ele disse que tem uma cadeira para você, nela você sentará. Falou que vai te abençoar na terra, a bênção virá. E o que Ele disse que você vai ser, você será. Promessa de Deus é prego batido e ponta virada. Ele passa por cima de quem estiver na estrada, querendo a promessa atrapalhar. Promessa de Deus é decreto assinado. O que Ele assinou está decretado, e não há borracha que possa apagar. Promessa de Deus é decreto assinado. O que Ele assinou está decretado, e não apaga não. Ninguém apaga não.
Eu queria que a mocidade viesse aqui, ó. Venham todos aqui, venham. Venham os moços, venham os rapazes, venha. O que Deus prometeu. O que Deus prometeu, Ele irá cumprir. Ninguém impedirá. Ninguém toma, ninguém tira, ninguém cancelará. O que Deus prometeu é propriedade tua, é compromisso de Deus. Pode se apossar, porque é teu, é teu, é teu. Promessa de Deus, decreto batido e ponta virada. Ele passa por cima de quem tiver na estrada. A promessa atrapalha. Promessa de Deus é decreto assinado. O que Ele assinou está decretado. A borracha que possa pagar. Promessa de Deus é decreto assinado. O que Ele assinou está decretado. E não há borracha que possa pagar. Promessa de Deus é decreto, está de pé a promessa. Recebe. A promessa está de pé. Recebe. Aleluia. 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 Vai recebendo. O fogo está descendo sobre o teu altar. O 7 é a faixa 1. Volume 7 é a faixa 1. Vai adorando que você vai receber coisa boa aqui. Volume 7 é a faixa 1. Jeová. Aleluia. Que coisa linda, jovens cheios do Espírito Santo. Jovens cheios, se você não é batizado, hoje é a noite de você receber batismo com o Espírito Santo. Vem aqui pra frente, vem mais, ó, chega pra cá. Tá cheio de moço aí, pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. Tá cheio de moço que Deus vai levantar para a sua obra. Solta aí, santo. Aleluia. Batiza, Jesus. Batiza. É o último dia da festa. É o último dia. Recebe. Vai. Já. Aleluia. Sem chama foi como olha aqui pra Moisés mim. falar. Deus vai te levantar. Jeová. Deus vai usar você, rapaz. Deus vai usar você para pregar a palavra dele. Ele mostrou para mim que vai te levantar. Jeová. Quem abriu o mar pro seu povo passar. Foi Jeová. E o exército de Faraó quem afogou no mar. Foi Jeová. Tu és tremendo. Aleluia. Batiza, Jeová, batiza. Jeová. Eu sou, está aqui para te dar vitória. Aproveite agora para lhe exaltar, lhe adorar, me dar vitória. O eu sou, está aqui para te dar vitória. Aproveite agora para lhe exaltar, lhe adorar, me dar glória. Aleluia! Da glória, recebe! Aleluia! Vem orar, Weber.
Batiza, 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 batiza. Seja cheia, moça. Cheia, 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 cheia. Encha, 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 enche, Espírito Santo. Enche, enche, Espírito de Deus. Enche, enche. Vai, 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 vai. Seja cheia. Eu sou. Enche, 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 enche. Tu medida. Aleluia. Aleluia. Batiza, 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 batiza. Enche, 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 Uma enche. rocha ferida da feijoa. Foi Jeová, foi Jeová, Jeová, Jeová. Enche, enche, enche. Quem mandou ungir Davi para ele enche, 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 enche. Receba o batismo, receba o batismo. Em nome de Jesus, receba, 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 receba. Foi Jeová. Quem mandou Jesus para este mundo salvar. Receba, receba fogo, 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 fogo. Tu és tremendo. Jesus já está batizando ali, irmão. Jesus já está batizando ali. Seja cheio. Eu sou. Receba, receba, receba. Aproveite agora. Receba em Deus nome vai de Jesus. me adorar. Me dá glória. Batiza, O meu som está ali. aqui para te dar. Batiza ali. Receba, receba, receba. Xarabadaraca. Receba o batismo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba. Receba. Fala em línguas estranhas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o batismo. Receba o batismo agora. Receba a cura agora. Em nome de Jesus, receba. 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 Receba, receba. Fala em línguas estranhas em nome de Jesus. Aleluia. Fala em línguas estranhas. Arabacarachanda. Já tem crente sendo batizado ali, irmão. Já tem crente sendo batizado. Quem está crendo nisso, levante a mão para adorar. Receba em nome de Jesus. Batiza mais, Jesus. Batiza, batiza. Batiza, renova, renova, batiza. Batiza, renova, renova, batiza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o batismo. O Deus de milagres está aqui. E os milagres Receba o vai Receba o batismo. Em nome da Trindade, receba. Deus de milagres Cheio, está cheio, aqui. seja cheio. Receba, 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 receba. Fazendo Pentecoste acontecer. O Deus de milagres está neste tempo. Está Trazendo milagres descendo para o povo de dizer. Deus. É grande o mistério. Olha, que está Jeová. o Deus de milagres. É o Deus dos céus. Glorifica Ele. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Derramando sangue Para adorar alguém. fazendo um milagre acontecer. Louve o nome dele, porque majestoso Ele é. Só não tem de poder quem não quer. Receba. Esse Deus está no meio de nós. Glorifique, adore, exalte o nome Já tem desse crente Deus, sendo pois batizado Ele ali. está no meio do céu. Receba a graça de Fazendo Deus. Pentecoste Receba o poder de acontecer. Deus. Louve o nome dele, nome de a Ele Jesus. pertence o Receba. louvor. Sobre tudo este Deus é Senhor. Grandes coisas Ele fez por nós. Ele abate soberbo da voz não fraco. Levanta o caído
e enche unção. Exalta o humilde que foi humilhado, lhe dando o troféu da vitória da glória. Esse Deus é forte, pois até a morte não pode detê-lo e vivo está. Adore agora o Deus de milagre. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui. Sinta Ele aí, sinta Ele aí, sinta Ele aí, sinta Ele aí, sinta Ele aí. Glorifique, adore, exalte o nome desse Deus, pois Ele está no meio dos seus, fazendo o Pentecoste acontecer. Louve o nome dEle, a Ele pertence o louvor. Sobretudo esse Deus é Senhor, grandes coisas Ele fez por nós. Ele abate soberbo, dá força ao fraco, levanta o caído e enche o som. Exalta o humilde que foi humilhado, lhe dando o troféu da vitória no corredor. Esse Deus é forte, pois até a morte não pode detê-lo e vivo está. Adore agora, adore agora, adore, 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 adore agora o Deus de milagre. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele